Descubra a emocionante história de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que mudou para sempre a história da humanidade. Há mais de 2000 anos, Jesus nasceu em Belém e sua vida simples e extraordinária trouxe esperança, luz e salvação. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais marcantes da história da humanidade. Maria e José, cumprindo o recenseamento, viajam até Belém, porém não encontram lugar para se hospedar naquela noite humilde. Em meio aos animais, em uma simples manjedoura, o Filho de Deus vem ao mundo. Um coral de anjos aparece aos pastores nos campos próximos, anunciando a boa nova glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E seguindo uma estrela no oriente, os magos chegam a Belém para adorar o recém-nascido, trazendo presentes simbólicos, ouro, incenso e mirra. Assim, Jesus Cristo nasce como a luz que iluminaria o mundo e traria esperança para todos os que nele crescem. A infância de Jesus é marcada por momentos singulares e reveladores. Crescendo em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, Jesus viveu uma vida simples ao lado de seus pais, Maria e José. Desde cedo, demonstrou sabedoria e compaixão incomuns para alguém de sua idade. Enquanto aprendia o ofício de carpinteiro com José, também se dedicava ao estudo das Escrituras Sagradas, revelando um profundo entendimento espiritual. Sua relação com os moradores da cidade era pautada pela bondade e generosidade, tornando-se conhecido por sua humildade e respeito a todos que cruzavam seu caminho. Aos 12 anos, durante uma visita a Jerusalém para a celebração da Páscoa, Jesus surpreende os mestres da lei no templo com suas perguntas perspicazes e respostas sábias, deixando a todos maravilhados com sua compreensão das Escrituras e dos desígnios. Esse episódio marca o início público do ministério terreno de Jesus Cristo, revelando desde cedo sua missão especial como Filho de Deus. Após seu batismo nas águas do Rio Jordão por João Batista, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde permanece por 40 dias e 40 noites jejuando e sendo tentado por Satanás. Nesse período de provação, Jesus demonstra sua força espiritual ao resistir às tentações do maligno, reafirmando sua missão divina e seu compromisso com a vontade do Pai. Ao sair do deserto fortalecido e revigorado, Jesus inicia seu ministério público, anunciando a chegada do reino de Deus e convidando as pessoas ao arrependimento e à fé. Sua presença irradia luz e esperança, atraindo multidões ávidas por ouvir suas palavras de vida eterna e testemunhar seus poderosos milagres de cura e libertação. Assim, o batismo de Jesus marca o início de uma jornada extraordinária que impactaria não apenas aqueles que o cercavam naquela época, mas também gerações futuras em todo o mundo. Parte 4. O chamado dos discípulos à beira do mar da Galileia. Jesus encontra pescadores que se tornariam seus discípulos, entre eles Simão Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão. Jesus os chama para segui-lo, prometendo transformá-los em pescadores de homens. Diante do chamado do Mestre, os pescadores deixam suas redes e barcos imediatamente, prontos para embarcar em uma jornada de aprendizado e transformação. Esses homens simples e humildes se tornariam os pilares da futura igreja cristã, testemunhando os ensinamentos e milagres de Jesus por onde quer que fossem. O chamado dos discípulos marca o início de uma nova fase no ministério de Cristo, onde a mensagem do amor e da salvação seria propagada por meio daqueles que escolheram segui-lo. Parte 5. Os milagres e ensinos durante seu ministério terreno. Jesus realizou inúmeros milagres que demonstravam seu poder divino e sua compaixão pelos necessitados. Em Caná,
transformou água em vinho em uma festa de casamento, revelando sua capacidade de trazer alegria e abundância onde havia escassez. Ao multiplicar pães e peixes para alimentar multidões famintas, Jesus mostrou seu cuidado com as necessidades físicas das pessoas, mas também apontou para um alimento espiritual que saciaria a fome da alma. Seus ensinamentos ecoavam verdades eternas, como o amor ao próximo, o perdão dos pecados e a importância da fé curando os doentes, libertando os oprimidos e acolhendo os marginalizados. Jesus revelava o reino de Deus em ação, um lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram. Cada milagre realizado por Jesus era um sinal do poder de Deus agindo no meio dos homens e um convite àqueles que o seguiam a crerem em sua mensagem de salvação e redenção. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um dos momentos mais marcantes de sua jornada terrena. Montado em um jumentinho, ele é recebido pelo povo com ramos de palmeiras e gritos de hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor! Essa recepção calorosa simboliza a esperança e a expectativa do povo judeu em relação ao Messias prometido. No entanto, enquanto a multidão o aclama como rei, os líderes religiosos se sentem ameaçados por sua popularidade e temem perder seu poder. Assim, mesmo diante da manifestação clara da vontade divina, a rejeição e a traição já começam a se delinear nos bastidores. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém revela não apenas sua humildade e mansidão, mas também a tensão crescente que culminará na tragédia da cruz. Durante a última ceia, um momento de profunda significância, Jesus reúne seus discípulos para compartilhar a ceia pascal. Enquanto partilham o pão e o vinho, ele lhes revela que o pão representa seu corpo entregue em sacrifício e o vinho simboliza seu sangue derramado por amor a todos. Nesse gesto simbólico, Jesus institui a Santa Ceia como um memorial de sua morte iminente e uma expressão do novo pacto que ele estabelecerá com a humanidade. Além disso, durante essa ceia solene, Jesus demonstra seu profundo amor e humildade ao lavar os pés de seus discípulos, ensinando-lhes que o verdadeiro líder é aquele que serve. Esse momento íntimo de comunhão e ensino revela não apenas a natureza sacrificial do ministério de Jesus, mas também sua missão redentora e transformadora para toda a humanidade. No Getsemane, o Jardim das Oliveiras, Jesus enfrenta um dos momentos mais angustiantes de sua vida terrena. Consciente da proximidade de sua prisão e morte iminente, ele se retira para orar em profunda comunhão com o Pai. Sua agonia é tão intensa que seu suor se torna como gotas de sangue, revelando a magnitude do sacrifício que ele está prestes a enfrentar em meio à solidão da noite. Jesus clama ao Pai, pedindo que, se possível, afaste dele o cálice da dor e sofrimento que se avizinha. Cálice, dor e sofrimento. No entanto, em um ato supremo de entrega e obediência à vontade divina, ele conclui sua oração com as palavras: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse momento de profunda provação e resignação, Jesus demonstra não apenas sua humanidade vulnerável, mas também sua divindade soberana diante do plano redentor, estabelecido desde a fundação do mundo. Após ser traído por um de seus discípulos, Jesus é levado diante das autoridades religiosas e políticas para ser julgado injustamente, submetido a humilhações, zombarias e maus tratos. Ele permanece em silêncio diante de suas acusações falsas. Pilatos, o governador romano, cede à pressão da multidão e condena Jesus à morte na cruz, carregando o peso de nossos pecados. Ele é açoitado e coroado com espinhos, sofrendo uma dor indescritível em nosso lugar.
No caminho para o Calvário, exausto e ferido, Jesus encontra mulheres que choram por ele e um homem chamado Simão de Cirene, que o ajuda a carregar a cruz. Chegando ao lugar da crucificação, pregam suas mãos e pés na cruz, cumprindo as profecias antigas sobre o Messias sofredor. Mesmo na agonia da crucificação, Jesus demonstra compaixão ao perdoar aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem em seu último suspiro. Ele clama: está consumado. Entregando seu espírito nas mãos do Pai, o céu se escurece, a terra treme e o véu do templo se rasga, anunciando que o sacrifício perfeito foi feito em favor da humanidade pecadora. Após sua morte na cruz e sepultamento no terceiro dia, as mulheres que foram ao sepulcro encontram a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo lhes aparece e anuncia a ressurreição de Jesus. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. Maria Madalena, em seu pranto, encontra Jesus vivo e ressuscitado. Ele aparece aos discípulos, mostrando-lhes as marcas em suas mãos e em seu lado durante 40 dias. Jesus ensina e prepara seus seguidores para a missão que teriam pela frente. Na presença deles é elevado aos céus no Monte das Oliveiras, abençoando-os e prometendo enviar o Consolador. Seus discípulos testemunham sua ascensão e recebem a promessa de que um dia ele voltará da mesma forma como o viram subir. Assim, a ressurreição de Jesus Cristo confirma sua vitória sobre o pecado e a morte, trazendo esperança e vida eterna a todos que creem em seu nome. Siga os passos de Jesus Cristo em sua jornada espiritual. Inscreva-se para mais conteúdos bíblicos. Que a história de Jesus Cristo inspire você a viver segundo seus ensinamentos todos os dias. Descubra a emocionante história de João Batista, o precursor do Messias. Antes mesmo de Jesus iniciar seu ministério, Deus já havia preparado alguém especial, João Batista. Conheça a trajetória desse homem singular que dedicou sua vida a preparar o caminho do Senhor. Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias e sua esposa Isabel, uma mulher justa aos olhos de Deus, porém estéril enquanto Zacarias servia no templo. O anjo Gabriel apareceu diante dele com uma mensagem extraordinária: tua esposa dará à luz um filho. Ele será grande diante do Senhor e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele preparará o povo para a vinda do Messias. Diante dessa revelação divina, Zacarias duvidou da possibilidade desse milagre acontecer devido à idade avançada de sua esposa, e como sinal da veracidade da mensagem, ele ficou mudo até o nascimento da criança. O nascimento de João Batista foi um evento extraordinário e cheio de significados. Após a revelação do anjo Gabriel a Zacarias, o sacerdote, sobre o nascimento de seu filho, a notícia se espalhou rapidamente entre familiares e amigos. Isabel, mesmo em idade avançada, concebeu e deu à luz um menino. No dia da circuncisão, durante a cerimônia, quando perguntaram qual seria o nome da criança, todos ficaram surpresos com a escolha do nome João, pois não havia nenhum parente com esse nome. Zacarias, então, escreveu em uma tabuinha o nome dele, era o João dele. Nesse momento, sua boca se abriu e ele louvou a Deus com um cântico profético, reconhecendo a grandeza do plano divino que se desenrolava diante de seus olhos. Assim, o nascimento de João Batista foi marcado por sinais e maravilhas que confirmaram sua missão especial desde o ventre materno. João Batista cresceu no deserto, um ambiente árido e solitário que moldou sua personalidade e espiritualidade. Longe das agitações da cidade, ele encontrou na simplicidade do deserto o cenário ideal para se conectar com Deus e se preparar para a missão que estava por vir. Sua alimentação era baseada em alimentos naturais, como gafanhotos e mel silvestre.
Sua vestimenta simples e rústica refletia seu desapego aos luxos do mundo. João não buscava conforto material, mas sim a santidade e a proximidade com o divino. Assim, no silêncio e na imensidão do deserto, ele fortaleceu sua fé e sua determinação para cumprir o propósito que lhe fora designado, preparar o caminho para o Senhor. João Batista, ao iniciar sua pregação nas margens do Rio Jordão, impactou profundamente todos aqueles que o ouviam. Sua voz ressoava no deserto, chamando o povo ao arrependimento e à preparação para a vinda do Messias. Multidões vinham de Jerusalém, da Judéia e das regiões circunvizinhas para ouvir suas palavras poderosas e receber o batismo de arrependimento. O Rio Jordão testemunhava a transformação dos corações daqueles que conheciam seus pecados e buscavam uma nova vida em Deus. João não hesitava em confrontar até mesmo os líderes religiosos, desafiando os fariseus e saduceus a produzirem frutos dignos de arrependimento. Sua mensagem era direta e incisiva, apontando para a chegada iminente do reino dos céus. Assim, nas águas do Jordão, muitas vidas foram transformadas pela pregação ousada e autêntica de João Batista. Em um dia de sol escaldante, João Batista estava à beira do Rio Jordão, pregando com fervor a mensagem de arrependimento e preparação para a vinda do Messias. Sua voz ecoava pelas margens do rio, chamando os corações sedentos por esperança a se voltarem para Deus. Multidões se reuniam para ouvi-lo, vindas de todas as partes em busca de uma palavra que pudesse transformar suas vidas. O ambiente era carregado de expectativa e reverência, pois todos sabiam que estavam diante de um homem ungido por Deus para cumprir uma missão extraordinária. João não apenas proclamava as verdades espirituais com vigor, mas também acolhia os pecadores com compaixão, oferecendo-lhes a oportunidade de um recomeço. Assim, no cenário majestoso do Jordão, João Batista se tornou não apenas um pregador, mas um instrumento nas mãos de Deus para conduzir almas sedentas à fonte da graça e redenção. Após a intensa pregação nas margens do Rio Jordão, João Batista decidiu percorrer as aldeias e vilarejos da região, levando sua mensagem de arrependimento e preparação para um público ainda mais diversificado. Sua voz ressoava pelas ruas estreitas e praças movimentadas, atraindo a atenção de pessoas de todas as classes sociais. Muitos vinham ao seu encontro em busca de conselhos, cura espiritual e orientação para uma vida mais alinhada com os princípios divinos. João acolhia a todos com amor e compaixão, sem distinção, demonstrando que a mensagem do reino era para todos, independentemente de sua origem ou status social. Assim, cada passo dado por João Batista ecoava como um convite à transformação interior e à busca por uma conexão mais profunda com Deus. Apesar da coragem e determinação de João Batista em proclamar a verdade e denunciar os pecados, sua ousadia acabou por incomodar as autoridades da época. Ao confrontar publicamente Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, pela sua conduta imoral de tomar a esposa de seu irmão, João não hesitou em apontar as injustiças e transgressões do governante. Sua voz profética ecoava nos corredores do palácio, desafiando o poder estabelecido e clamando por justiça. A mensagem de João Batista não se limitava às margens do Rio Jordão, mas alcançava os mais altos escalões do governo, incomodando aqueles que preferiam viver na sombra da corrupção e da opressão. Sua prisão foi o preço pago por sua fidelidade ao reino divino, em meio a um mundo marcado pela injustiça e pela tirania. Após sua prisão, João Batista enfrentou momentos de profunda reflexão e provação, na solitária cela longe da liberdade que tanto amava e do contato com seus seguidores. Ele permaneceu firme em sua fé, mesmo diante das incertezas que o cercavam. Em meio à escuridão da prisão,
João encontrou consolo na presença de Deus e na certeza de que sua missão não havia sido em vão. Enviou mensageiros a Jesus para confirmar se ele era verdadeiramente o Messias prometido, não por dúvida, mas para assegurar aos seus discípulos que o caminho estava sendo cumprido conforme os desígnios divinos. Mesmo nas circunstâncias mais adversas, João permaneceu fiel à sua vocação profética, preparando-se para o martírio que selaria seu legado como precursor do Salvador. Após sua prisão, João Batista enfrentou momentos de profunda reflexão e provação na solitária cela longe da liberdade que tanto amava e do contato com seus seguidores. Ele permaneceu firme em sua fé, mesmo diante das incertezas. Em meio à escuridão da prisão, João encontrou consolo na presença de Deus e na certeza de que sua missão não havia sido em vão. Cada dia de confinamento era um desafio, mas também uma oportunidade para se aprofundar em sua comunhão com o Altíssimo. Suas orações ecoavam pelas paredes frias da cela, clamando por força e coragem para enfrentar o destino que lhe aguardava mesmo diante da perspectiva do martírio iminente. João manteve-se sereno e confiante na justiça divina, sabendo que sua vida estava nas mãos do Senhor. Sua prisão não foi apenas física, mas também espiritual, pois ali ele se viu confrontado com suas próprias limitações e fragilidades no silêncio da cela escura. A voz de Deus ecoava mais alto do que nunca, fortalecendo-o para o sacrifício final, que selaria seu legado como precursor do Salvador. A vida e o legado de João Batista ecoam através dos séculos, inspirando milhões de pessoas a viverem uma fé autêntica e corajosa. Sua história não se resume apenas aos feitos extraordinários que realizou em vida, mas transcende o tempo, tornando-se um exemplo de dedicação, humildade e fidelidade a Deus. Mesmo diante das adversidades e perseguições, João permaneceu firme em sua missão, sem jamais se desviar do caminho da verdade. Seu martírio não foi em vão, pois seu testemunho ressoa até os dias de hoje, desafiando-nos a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Que a vida de João Batista nos inspire a sermos voz no deserto, em meio às tribulações da vida, apontando sempre para aquele que é a verdadeira luz do mundo, Jesus Cristo. Se emocionou com a história de João Batista? Deixe nos comentários o que mais te marcou nessa narrativa bíblica. Que a história de João Batista nos inspire a sermos corajosos, humildes e fiéis em nosso propósito, assim como ele apontou para o Salvador, que possamos também refletir a luz de Cristo em nossas vidas. Conheça a emocionante história de José, o pai terreno de Jesus, um homem justo e obediente aos planos de Deus. Nazaré, uma pequena vila na Galiléia entre carpintarias simples e ruas de terra, vivia José, um homem justo, trabalhador e de coração reto. Ele não falava muito, mas sua vida pregava em silêncio. Foi ele o escolhido para ser o guardião do maior tesouro da humanidade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. José, um humilde carpinteiro de Nazaré, viu sua vida mudar quando recebeu a notícia de que Maria, sua prometida, estava grávida. Confuso e desapontado, José enfrentou um turbilhão de emoções. Sendo um homem compassivo, decidiu silenciosamente deixar Maria para protegê-la da vergonha. Mesmo sem compreender o mistério da concepção divina, José agiu com bondade e consideração. Na noite em que José recebe a notícia da gravidez de Maria, ele se vê tomado por uma mistura de sentimentos incrédulo e confuso. José busca compreender como sua amada poderia estar esperando um filho, quando ainda não haviam consumado o casamento. Sua mente inquieta e seu coração aflito clamam por respostas que parecem escapar-lhe em meio à escuridão da incerteza. Um brilho celestial invade seus sonhos. Um anjo se apresenta a José, envolto em luz e paz.
e revela a grandiosa origem do filho que Maria carrega em seu ventre. José, filho de Davi, diz o mensageiro divino com voz suave e firme: não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus. A presença angelical enche o coração de José de calma e certeza. Ao despertar daquela visão celestial, ele sente a paz invadir sua alma e não hesita em acolher Maria com amor e reverência, cumprindo assim o plano divino traçado para sua vida. José e Maria partiram de Nazaré em direção a Belém. Uma jornada árdua e desafiadora, o sol escaldante castigava suas peles, enquanto o burburinho das estradas ecoava em seus ouvidos a cada passo. José cuidava zelosamente de Maria, certificando-se de que ela estivesse confortável e segura. As estradas empoeiradas e os caminhos sinuosos não diminuíam a determinação de José em cumprir o propósito divino. Chegando a Belém, uma cidade agitada com o recenseamento romano, eles se viram diante da dificuldade de encontrar abrigo. As portas se fechavam diante deles, mas José não desistiu. Com amor e coragem, ele preparou um lugar simples, porém acolhedor, para Maria dar à luz, e naquela noite silenciosa, sob um céu estrelado e iluminado pela esperança, nasceu Jesus, o Salvador da humanidade. José contemplou o rosto do menino com reverência e gratidão, ciente da grandiosidade daquele momento único na história da humanidade. Nos braços do humilde carpinteiro repousava a promessa divina de redenção e amor incondicional. Alertado em um sonho revelador sobre a terrível ameaça que pairava sobre o menino Jesus, José sentiu um misto de temor e determinação tomar conta de seu coração. O anjo celestial apareceu diante dele, mais uma vez, com suas asas reluzentes e voz suave, instruindo-o a agir rapidamente para proteger a vida do Filho de Deus sem hesitar. José despertou Maria no silêncio da noite e juntos prepararam-se para uma jornada incerta rumo ao Egito. As estrelas testemunharam a partida da Sagrada Família, enquanto o vento sussurrava palavras de encorajamento aos ouvidos atentos de José. A viagem foi árdua e cheia de desafios, mas em cada passo dado, José se mantinha firme na sua missão divina. Chegando ao Egito, terra desconhecida e distante, ele encontrou abrigo para sua família e trabalhou incansavelmente para garantir-lhes segurança e conforto. Assim, em meio às areias quentes do deserto egípcio, José cumpriu seu papel como guardião do Salvador do mundo, mantendo viva a chama da esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Após a morte de Herodes, José recebeu uma nova revelação em sonho. Era seguro retornar a Nazaré com sua família. No entanto, ao saber que Arquelau, filho de Herodes, reinava na Judéia, José temeu pela segurança de Jesus. Guiado pela voz de Deus mais uma vez, ele decidiu estabelecer-se em Nazaré, uma cidade simples e tranquila lá, entre os afazeres da carpintaria e as orações silenciosas ao entardecer. José continuou a desempenhar seu papel de pai terreno com amor e dedicação. Ele protegeu Jesus dos perigos que rondavam e o ensinou os valores da fé e da humildade. Assim, em meio à rotina familiar e à comunidade acolhedora de Nazaré, José viu o menino crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. José, um pai amoroso e dedicado, desempenhou um papel fundamental na vida de Jesus. Desde tenra idade, ele ensinou o menino a arte da carpintaria, compartilhando seus conhecimentos e habilidades com paciência e sabedoria. Juntos, pai e filho trabalhavam lado a lado na oficina, moldando a madeira com maestria e criatividade. José não apenas transmitiu a Jesus as técnicas do ofício, mas também os valores de honestidade, humildade e compaixão.
Em suas conversas ao pôr do sol, José contava histórias sagradas e ensinamentos ancestrais, guiando o coração do menino no caminho da fé. Além disso, ele levou Jesus às festas religiosas em Jerusalém, fortalecendo sua conexão com as tradições judaicas. Como pai presente e atencioso, José não apenas cuidava das necessidades materiais de Jesus, mas também nutria sua alma com amor incondicional e orientação espiritual. Assim, entre o som das serras e martelos na carpintaria de Nazaré, crescia uma relação íntima entre pai e filho que transcendia os laços terrenos para se tornar um exemplo eterno de amor familiar. Apesar de não haver relatos conclusivos sobre o fim da vida de José, a tradição nos conta que ele partiu desta terra em paz e plenitude após anos dedicados ao cuidado e proteção de Jesus e Maria. José encontrou seu descanso eterno, deixando para trás um legado de fidelidade e amor. Sua presença silenciosa, porém significativa, ecoa através dos séculos como um exemplo de humildade e obediência aos desígnios divinos. A memória de José perdura como um farol de esperança para todos aqueles que buscam seguir os caminhos do Senhor com coragem e determinação. Que sua vida inspire gerações futuras a confiarem na vontade de Deus, mesmo nos momentos mais obscuros, sabendo que Ele guia os passos daqueles que o servem com sinceridade e dedicação. José, mesmo sem ser protagonista nas Escrituras, desempenhou um papel crucial na história da humanidade como pai terreno de Jesus. Sua humildade e obediência aos planos divinos o tornaram um exemplo de retidão e devoção. Enquanto muitos buscam reconhecimento e fama, José escolheu o caminho da simplicidade e do serviço silencioso. Sua grandeza estava na capacidade de ouvir a voz de Deus em meio. Ele não precisava de palavras grandiosas para expressar sua fé. Sua vida era a própria mensagem nas entrelinhas das Escrituras. Encontramos lições valiosas sobre a importância da humildade, da confiança e do amor incondicional. Que o legado de José nos inspire a seguir os passos do Salvador com humildade e gratidão. José, ao aceitar o desafio de ser o pai terreno de Jesus, mergulhou em um mar de incertezas e questionamentos. Sua jornada foi marcada por momentos de profunda reflexão e entrega aos desígnios divinos. Mesmo diante das adversidades e dos obstáculos que surgiram em seu caminho, José manteve-se firme em sua fé, confiando na orientação celestial que o guiava. Sua humildade e obediência tornaram-se luzes que iluminaram o caminho da Sagrada Família, revelando que a verdadeira grandeza reside na capacidade de ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio do coração. A vida de José nos ensina que a confiança nos planos do Senhor transcende as palavras e se manifesta nas ações cotidianas, no amor dedicado aos que nos cercam e na disposição de servir com humildade e gratidão. José, ao final de sua jornada terrena, deixou um legado de fé e obediência que ecoa através dos séculos. Sua vida simples, porém repleta de significado, nos ensina que a grandiosidade nasce na capacidade de ouvir a voz de Deus em meio ao cotidiano. A humildade e a dedicação de José como pai terreno de Jesus revelam o poder transformador do amor incondicional e da confiança nas promessas divinas. Que sua história inspire a todos nós a perseverar na fé, mesmo diante das adversidades, e a seguir os passos do Salvador com humildade e gratidão. Que a história de José te motive a confiar nos planos divinos para a tua vida. Assim encerramos essa emocionante narrativa sobre José, pai terreno do Salvador do mundo. Descubra a emocionante história de Maria, a mãe de Jesus, e como sua fé e humildade mudaram o curso da humanidade. Bem-vindos, galera! Hoje vamos mergulhar na inspiradora história de Maria,
Uma mulher simples, escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo. Sua jornada está repleta de emoção, fé e sacrifício. Vamos lá! Certa vez o céu tocou a terra, um anjo, Gabriel, aparece a Maria e anuncia: Salve, agraciada! O Senhor está com você. Você será mãe do Salvador do mundo. Assustada, Maria pergunta: Como será isso, se sou apenas uma virgem? E o anjo responde: O Espírito Santo virá sobre você, e o santo que nascer será chamado Filho de Deus. E então, com humildade e fé, Maria declara: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa resposta mudou para sempre a história da humanidade. Logo após receber a visita do anjo Gabriel e aceitar o plano divino, Maria decide visitar sua parenta Isabel, que mesmo em idade avançada, estava grávida de João Batista. Ao chegar, um milagre acontece: o bebê no ventre de Isabel salta de alegria ao sentir a presença de Maria. Emocionada, Isabel exclama: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria, cheia do Espírito Santo, entoa um cântico de louvor, conhecido como Magnificat. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esse encontro fortalece ainda mais a fé de Maria e reforça a grandiosidade da missão que lhe foi confiada. O tempo passa e chega o momento crucial. Maria e José viajam a Belém por causa do recenseamento. A cidade estava lotada e não havia lugar nas hospedarias, com o cenário humilde de uma manjedoura como única opção. Maria dá à luz a Jesus, o Filho de Deus. Naquela noite especial, anjos proclamam a boa nova aos pastores nos campos: Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Maria, envolta em paz e gratidão, contempla aquele pequeno bebê em seus braços e guarda todas essas coisas em seu coração. O nascimento de Jesus marca o início de uma jornada extraordinária que mudaria para sempre os rumos da humanidade. Após o nascimento de Jesus, Maria e José enfrentam desafios e incertezas com a notícia da vinda do Messias se espalhando. A família é alvo de olhares curiosos e questionamentos da comunidade. Maria, mesmo diante das adversidades, mantém-se firme em sua missão divina. Cuidando com amor e dedicação do menino Jesus, ela enfrenta as dificuldades da vida cotidiana com sabedoria e paciência, sempre confiante de que Deus está ao seu lado. A maternidade de Maria é marcada por momentos de ternura, sorrisos e também por lágrimas de preocupação, mas em cada instante ela demonstra sua fé inabalável no plano de Deus para a humanidade. Os anos passam e Jesus inicia seu ministério. Cumprindo sua missão na terra, Maria acompanha de perto cada passo do filho, testemunhando seus ensinamentos e milagres. Em um casamento em Caná, onde falta vinho, Maria confia plenamente no poder de seu filho e diz aos servos: Fazei tudo o que ele vos disser. Assim, acontece o primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho. Maria se torna uma seguidora fiel de Jesus, apoiando-o nos momentos de alegria e desafios. Sua presença amorosa e encorajadora é uma fonte de força para todos ao redor. Mesmo diante das adversidades e incompreensões, Maria permanece firme em sua fé e devoção ao Filho de Deus. No momento mais doloroso de sua jornada, Maria encontra-se ao pé da cruz, testemunhando a crucificação de seu amado Filho. O sofrimento é indescritível, e cada suspiro de Jesus ecoa como uma espada atravessando o coração de Maria. Em meio à agonia e à escuridão, ela permanece firme, sustentando-se na esperança e na promessa divina. O olhar entre mãe e filho transcende as palavras, expressando um amor profundo e inabalável, mesmo diante da dor dilacerante. Maria mantém-se forte e presente até o último suspiro de Jesus.
Seu silêncio ressoa mais alto que qualquer grito, revelando a força e a resignação de uma mulher escolhida para um propósito divino. Após a crucificação de Jesus, Maria enfrenta um vazio avassalador, o silêncio da ausência ecoa em seu coração, e a dor da perda se mistura com a esperança da promessa divina no terceiro dia. Porém, um milagre acontece. Jesus ressuscita dos mortos. Maria, que o viu nascer e morrer, agora contempla o triunfo da vida sobre a morte. Seu coração transborda de alegria e gratidão ao testemunhar o cumprimento das Escrituras. Ela é lembrada nos Atos dos Apóstolos como uma presença constante junto aos discípulos, perseverando em oração e aguardando a promessa do Espírito Santo. A ressurreição de Jesus não apenas renova a fé de Maria, mas também confirma seu papel fundamental na história da redenção da humanidade. Maria, após a ressurreição de Jesus, encontra-se em um momento de profunda reflexão e transformação, com o coração transbordando de gratidão e esperança renovada. Ela se torna uma fonte de conforto e inspiração para os discípulos e seguidores de Jesus. Sua presença serena e acolhedora irradia paz e amor, transmitindo a mensagem de que a vida vence a morte. Maria testemunha os primeiros passos da igreja primitiva, unindo-se em oração e comunhão com os apóstolos. Sua fé inabalável e sua dedicação ao legado de seu filho são exemplos vivos do poder da ressurreição e da promessa da vida eterna neste novo capítulo de sua jornada. Maria continua a desempenhar um papel fundamental na propagação do Evangelho, guiando aqueles que buscam a luz e a verdade. Maria, após a ressurreição de Jesus, encontra-se em um momento de profunda reflexão e transformação, com o coração transbordando de gratidão e esperança renovada. Ela se retira para um período de recolhimento e oração no Monte das Oliveiras. Lá, em meio à natureza exuberante e à serenidade do local, Maria encontra paz e renovação espiritual durante dias. Ela medita sobre os acontecimentos que marcaram sua vida e o cumprimento das profecias messiânicas em Jesus. Em suas orações, Maria agradece a Deus pela oportunidade de ter sido escolhida como mãe do Salvador e pede orientação para os próximos passos de sua jornada. Nesse momento íntimo com o divino, Maria sente uma profunda conexão com a vontade de Deus e se prepara para assumir um novo papel na propagação da mensagem do Evangelho. Sua fé inabalável e seu amor incondicional continuam a inspirar todos aqueles que cruzam seu caminho, tornando-a um farol de esperança e compaixão para a humanidade. Maria, após vivenciar todos os momentos marcantes ao lado de seu filho Jesus, torna-se um símbolo de fé, amor e perseverança para toda a humanidade. Sua jornada foi repleta de desafios, sacrifícios e bênçãos divinas que a transformaram em um exemplo vivo de devoção e coragem. Mesmo diante das adversidades, Maria manteve-se firme em sua missão, confiando plenamente no plano de Deus para a redenção da humanidade após a ressurreição de Jesus. Maria encontra-se diante de um novo horizonte, repleto de possibilidades e responsabilidades. Sua presença continua a inspirar gerações futuras a seguirem os ensinamentos do Evangelho e a cultivarem a esperança em meio às tribulações da vida. O legado de Maria perdura através dos tempos, lembrando-nos da importância da fé inabalável e do amor incondicional como pilares fundamentais para uma vida plena e significativa. Se emocionou com essa história incrível? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E assim concluímos mais um vídeo repleto de ensinamentos e reflexões. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Descubra a emocionante história de Pedro, o pescador que se tornou um dos principais seguidores de Jesus.
Entre barcos de pesca e redes lançadas ao mar da Galileia, vivia um homem simples, impulsivo, de coração sincero, seu nome Simão, filho de Jonas, mas ele ficaria conhecido pelo nome que Jesus lhe... A história desse pescador mostra como Deus transforma pessoas comuns em instrumentos poderosos para o seu reino. Certa manhã, Simão e seu irmão André estavam pescando nas águas agitadas do mar da Galileia. Sem pegar nada, apesar de seus esforços incansáveis, o sol começava a despontar no horizonte, iluminando o cenário de barcos balançando suavemente e redes vazias sendo recolhidas. Foi nesse momento de aparente fracasso que Jesus se aproximou da margem e viu os dois irmãos com um olhar compassivo. Ele se aproximou e pediu para usar o barco de Simão como plataforma para ensinar a multidão que se aglomerava na praia. Após o ensinamento, Jesus fez um pedido inusitado: lançai as redes para pescar mesmo cansado e desanimado pela noite infrutífera de trabalho. Simão decidiu confiar na palavra do Mestre. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Disse ele com uma mistura de esperança e dúvida em sua voz, e então aconteceu o inesperado, uma pesca milagrosa que encheu os barcos até quase transbordar. O milagre foi tão extraordinário que Simão caiu de joelhos diante de Jesus, reconhecendo sua própria pequenez diante da grandeza do Filho de Deus. Foi nesse momento que Jesus olhou nos olhos dele e proferiu palavras que mudariam sua vida para sempre. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E assim Simão deixou tudo para trás naquela praia e decidiu seguir aquele que transformou sua sorte naquele dia. Pedro, o discípulo impulsivo após o chamado de Jesus, à beira do mar da Galileia, Pedro embarcou em uma jornada de fé e desafios conhecido por sua impulsividade. Ele se destacava entre os discípulos por sua coragem e também por suas fraquezas. Foi Pedro quem, em um momento de extrema confiança, aceitou o convite de Jesus para caminhar sobre as águas agitadas do mar. No entanto, ao desviar seu olhar do Mestre para as ondas ao seu redor, começou a afundar e clamou por socorro: Senhor, salva-me! Foram suas palavras desesperadas que ecoaram naquela noite. Jesus prontamente estendeu a mão e o resgatou daquele momento de dúvida e temor em outra ocasião marcante. Pedro reconheceu a divindade de Cristo ao proclamar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão sincera lhe rendeu as palavras de aprovação do Mestre: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Contudo, nem sempre sua impulsividade foi motivo de elogios. Em um momento de fraqueza, Pedro tentou impedir que Jesus seguisse o caminho da cruz, e foi duramente repreendido pelo Mestre, assim como cada um de nós. Pedro era um homem de fé e falhas, que buscava seguir a Cristo da melhor maneira possível. No cenáculo, onde os discípulos se reuniram para a última ceia, Pedro estava presente, observando atentamente cada gesto e palavra de Jesus. Em um momento solene, Jesus fez uma revelação surpreendente: 3 vezes me negarás. Pedro, confiante em sua própria lealdade, respondeu prontamente: ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Mas a noite avançou e o medo se instalou em seu coração enquanto Jesus era levado para o julgamento. Pedro seguiu de longe, observando com angústia os acontecimentos se desenrolarem. Ao redor de uma fogueira acesa para aquecer os presentes naquela noite fria, alguém reconheceu Pedro e o questionou: Você não estava com ele? O temor tomou conta dele, e a primeira negação ocorreu. Novas perguntas surgiram e Pedro negou novamente sua ligação com Jesus. Na terceira vez, tomado pelo pavor do reconhecimento e da possível punição, jurou que não conhecia o Mestre, e então
O galo cantou, os olhos de Pedro encontraram os olhos de Jesus em meio à multidão. Um olhar cheio de amor e compreensão para a alma do discípulo. Foi nesse momento que a realidade da traição atingiu Pedro em cheio, e ele saiu dali chorando amargamente pela falha em sua promessa de fidelidade. Após a negação de Pedro, um sentimento de profunda tristeza e arrependimento tomou conta do coração do discípulo. Enquanto o galo cantava ao amanhecer, ele se viu diante da dolorosa realidade de ter falhado com aquele a quem tanto amava e admirava. Cada negação ecoava em sua mente como um peso insuportável, lembrando-o de sua fragilidade e imperfeição. O olhar de Jesus, cheio de compaixão e perdão, penetrou fundo na alma de Pedro, trazendo à tona a dor da traição e a necessidade de reconciliação. Foi nesse momento de profunda reflexão que Pedro compreendeu a extensão de sua queda e se viu diante da oportunidade única de experimentar o perdão divino. Mesmo em meio à vergonha e ao remorso, ele encontrou esperança na promessa do Mestre que o amor e a misericórdia são mais fortes do que qualquer erro cometido. Assim, com lágrimas nos olhos e humildade no coração, Pedro abriu-se para receber a restauração que só o amor incondicional de Cristo pode oferecer. Após a negação de Pedro, um sentimento de profunda tristeza e arrependimento tomou conta do coração do discípulo enquanto o galo cantava ao amanhecer. Ele se viu diante da dolorosa realidade de ter falhado com aquele a quem tanto amava e admirava. Cada negação ecoava em sua mente como um peso insuportável, lembrando-o de sua fragilidade e imperfeição. O olhar de Jesus, cheio de compaixão e perdão, penetrou fundo na alma de Pedro, trazendo à tona a dor da traição e a necessidade de reconciliação. Foi nesse momento de profunda reflexão que Pedro compreendeu a extensão de sua queda e se viu diante da oportunidade única de experimentar o perdão divino. Mesmo em meio à vergonha e ao remorso, ele encontrou esperança na promessa do Mestre que o amor e a misericórdia são mais fortes do que qualquer erro cometido. Assim, com lágrimas nos olhos e humildade no coração, Pedro abriu-se para receber a restauração que só o amor incondicional de Cristo pode oferecer. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, o Espírito Santo desceu como fogo sobre os discípulos reunidos. No cenáculo, o som de um vento impetuoso ecoava pelas paredes da sala, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Enquanto o Espírito Santo os capacitava com dons divinos, um novo fervor encheu seus corações e suas mentes foram iluminadas com a sabedoria celestial. Pedro, que outrora havia negado seu Senhor por medo, agora se levantava cheio do poder do alto. Com uma coragem inabalável e uma convicção inabalável, ele se dirigiu à multidão que se aglomerava do lado de fora do cenáculo. Com uma voz firme e cheia de autoridade, Pedro proclamou as grandezas de Deus e a salvação por meio de Jesus Cristo. Suas palavras ecoaram pelas ruas de Jerusalém, alcançando os corações daqueles que estavam sedentos pela verdade. Naquele dia memorável, mais de 3.000 almas renderam-se ao senhorio de Cristo e foram batizadas em seu nome. O pescador simples da Galiléia havia se tornado um líder destemido da igreja primitiva, guiado pelo Espírito Santo em cada palavra e ação. Pedro, conhecido pela sua personalidade impulsiva e apaixonada, tornou-se uma figura central na propagação do Evangelho e no estabelecimento da igreja primitiva. Após a ressurreição de Jesus, Pedro emergiu como um líder carismático e corajoso entre os discípulos. Sua jornada de transformação refletia não apenas um homem simples de Galiléia, mas alguém revestido pelo poder do Espírito Santo. Com suas palavras incisivas e seu testemunho vibrante,
Pedro se tornou uma coluna da igreja, sustentando a fé dos crentes e desafiando as estruturas religiosas estabelecidas. Sua ousadia em proclamar o Evangelho ultrapassava as barreiras culturais e sociais, abrindo as portas do reino para todos os povos, mesmo diante da perseguição e das adversidades. Pedro permaneceu firme em sua convicção de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Seu legado perdura até os dias atuais como um exemplo de dedicação inabalável ao serviço do Mestre. Após anos de dedicação ao ministério de Jesus e à propagação do Evangelho, Pedro enfrentou inúmeras dificuldades e desafios em sua jornada de fé. Sua liderança corajosa e inabalável o colocou em conflito com as autoridades religiosas da época, que viam nele uma ameaça ao status quo estabelecido. Mesmo diante das perseguições e ameaças de morte, Pedro permaneceu firme em sua convicção de que Jesus era o Messias prometido. Sua coragem inspirou outros discípulos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A mensagem transformadora que ele compartilhava ecoava nas praças, sinagogas e lares por onde passava, alcançando os corações daqueles que ansiavam por esperança e salvação. A vida de Pedro se tornou um testemunho vivo do poder restaurador de Cristo e da capacidade transformadora do Espírito Santo na vida daqueles que se entregam totalmente ao Senhor. Após anos de pregação e testemunho do Evangelho, Pedro enfrentou um dos maiores desafios de sua jornada, a aceitação dos gentios na comunidade cristã como judeu. Pedro cresceu seguindo as tradições e leis religiosas que o ensinaram a manter distância dos não-judeus. No entanto, em uma visão reveladora, Deus mostrou a Pedro que não deveria considerar impuro o que Deus purificou. Essa experiência impactante levou Pedro a compreender que o Evangelho de Jesus Cristo era para todos, sem distinção de raça ou origem. Assim, ele visitou a casa de Cornélio, um centurião romano temeroso de Deus, e testemunhou o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios da mesma forma que havia sido sobre os judeus. Essa experiência marcante levou Pedro a reconhecer que o plano redentor de Deus era universal e incluía todas as nações. Sua coragem em desafiar as normas culturais e religiosas da época abriu caminho para a expansão do Evangelho além das fronteiras judaicas, cumprindo assim a promessa de Jesus de ser testemunha até os confins da terra. Após tantas provações e desafios, a vida de Pedro se tornou um testemunho vivo do poder transformador da graça de Deus. Sua jornada de pescador simples a líder da igreja primitiva é um lembrete inspirador de que, independentemente de nossas falhas e limitações, o amor divino é capaz de nos restaurar e nos capacitar para cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Pedro, o homem que uma vez duvidou e negou seu Senhor, tornou-se um exemplo de fé inabalável e coragem diante da adversidade. Sua disposição em seguir Jesus até o martírio demonstra a profundidade de sua convicção e dedicação ao reino. Que a vida de Pedro nos encoraje a perseverar na fé, mesmo nos momentos mais difíceis, confiando que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. E você está disposto a seguir os passos de Pedro e se entregar ao chamado de Cristo? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa história com seus amigos. A vida de Pedro nos ensina que não importa quantas vezes caiamos, sempre podemos nos levantar com a ajuda do Senhor. Que essa história inspire você a viver uma vida dedicada ao amor e serviço a Deus. Às margens do mar da Galileia, um jovem pescador chamado Tiago trabalhava lado a lado com seu pai Zebedeu e seu irmão João. Era um homem simples, mas forte, acostumado com a rotina do mar,
as noites frias e as redes pesadas, Tiago não imaginava que sua vida mudaria de rumo com um simples convite de Jesus: segue-me. Enquanto consertava as redes no barco da família, Tiago ouviu a voz do mestre sem hesitar, deixou o pai e os empregados, abandonou tudo o que conhecia e decidiu seguir aquele que prometia fazê-lo pescador de homens. Assim começava a jornada de um dos primeiros discípulos de Cristo. Tiago e João eram dois irmãos pescadores que compartilhavam não apenas o mesmo ofício, mas também uma ligação profunda de sangue e propósito, conhecidos por sua intensidade e ousadia. Eram homens de coração fervoroso, sempre prontos a agir com zelo em prol daquilo em que acreditavam. Foi por essa característica que Jesus os apelidou de Boanerges, que significa filhos do trovão. Essa alcunha refletia não apenas a personalidade explosiva dos irmãos, mas também a força transformadora que trariam ao mundo por meio do Evangelho. Tiago, juntamente com seu irmão João, formava uma dupla de pescadores destemidos e dedicados, enquanto João era conhecido por sua doçura e sensibilidade. Tiago se destacava pela sua determinação e força física. Juntos, eles compartilhavam não apenas laços familiares, mas também uma profunda amizade com Jesus. Tiago teve a oportunidade única de testemunhar momentos extraordinários ao lado do Mestre. Em uma ocasião especial, durante a travessia do Mar da Galileia, Tiago presenciou Jesus acalmar a tempestade com uma simples ordem, deixando todos maravilhados com seu poder sobre a natureza. Além disso, Tiago foi um dos poucos escolhidos para acompanhar Jesus em momentos íntimos de oração e reflexão nos lugares mais reservados. Sua proximidade com o Mestre não apenas fortaleceu sua fé, mas também o preparou para os desafios que estavam por vir. Tiago, após testemunhar a ressurreição de Lázaro por Jesus, teve sua fé fortalecida de forma inabalável a partir desse momento. Ele se tornou um dos discípulos mais fervorosos e dedicados ao Mestre. Sua devoção era tão intensa que muitos o viam como um exemplo de coragem e fé inabalável. Tiago não apenas seguia Jesus em suas jornadas, mas também se destacava por seu comprometimento em propagar os ensinamentos do Evangelho. Sua eloquência ao falar sobre as maravilhas realizadas por Cristo cativava multidões e despertava nos corações o desejo de conhecer mais sobre o amor e a misericórdia divina. Assim, Tiago se tornou não apenas um seguidor, mas um verdadeiro apóstolo da palavra de Deus, levando esperança e salvação a todos que cruzavam seu caminho. Após a ressurreição de Jesus, Tiago, cheio do Espírito Santo, foi enviado a pregar em regiões distantes e hostis ao Evangelho. Sua coragem e determinação em proclamar a mensagem da salvação incomodaram as autoridades locais, que viam no cristianismo uma ameaça aos seus interesses. Mesmo diante das ameaças e perseguições, Tiago permaneceu firme em sua fé, confiante na proteção divina que o acompanhava. Sua pregação incansável e seu testemunho de vida inspiraram muitos a se converterem ao cristianismo, despertando a ira daqueles que se opunham à propagação do Evangelho. Diante da pressão crescente e das ameaças cada vez mais concretas, Tiago enfrentou o martírio com serenidade e resignação, dando testemunho até o último momento de sua convicção inabalável na verdade revelada por Cristo. Após a morte de Tiago, seu martírio não foi em vão. Seu exemplo de fé inabalável e coragem diante da perseguição tornou-se um farol para os primeiros cristãos, inspirando-os a permanecerem firmes em sua crença, mesmo diante das adversidades. A notícia da morte de Tiago se espalhou rapidamente entre as comunidades cristãs, gerando um misto de tristeza e admiração. Muitos viram no sacrifício de Tiago
um testemunho do verdadeiro significado do discipulado e da entrega total a Cristo. Sua memória foi honrada e sua vida celebrada como um exemplo de fidelidade até o fim, encorajando outros a seguirem seus passos na propagação do Evangelho, mesmo que isso custasse suas próprias vidas. Após sua morte, Tiago foi lembrado não apenas como um mártir da fé, mas como um exemplo vivo do amor e da devoção a Cristo. Sua memória permaneceu viva entre os primeiros cristãos, que o honravam não apenas por seu martírio, mas também por sua vida dedicada ao serviço do Evangelho. As comunidades cristãs se reuniam em torno das histórias e ensinamentos deixados por Tiago, compartilhando suas experiências pessoais com o apóstolo e fortalecendo assim sua própria fé. O legado de Tiago se tornou uma fonte de inspiração para gerações futuras de cristãos, que encontravam nele não apenas um exemplo de coragem diante da perseguição, mas também um modelo de vida centrado nos ensinamentos de Jesus. Sua influência perdurou ao longo dos séculos, moldando a forma como os discípulos de Cristo encaravam os desafios da vida e da fé. Assim, Tiago se tornou não apenas um mártir da igreja primitiva, mas uma testemunha eterna do poder transformador do Evangelho. Tiago, após testemunhar inúmeros milagres realizados por Jesus e compartilhar momentos íntimos de ensinamentos e oração com o Mestre, viu sua vida ser transformada de maneira profunda. Sua jornada ao lado de Cristo não apenas fortaleceu sua fé, mas também moldou seu caráter e sua percepção sobre o amor e a misericórdia divina. A cada milagre presenciado, Tiago se via mais próximo da verdadeira essência do reino de Deus, compreendendo que seguir a Jesus significava abraçar uma nova forma de viver e enxergar o mundo. Sua experiência como discípulo não se resumia apenas a seguir os passos do Mestre, mas a internalizar os valores do Evangelho em seu coração e refleti-los em suas atitudes diárias. Assim, Tiago aprendeu que o verdadeiro discipulado vai além das palavras e das pregações, exigindo uma entrega completa e uma transformação interior que o capacitaria a testemunhar o poder redentor de Cristo em meio às adversidades da vida. Sua jornada ao lado de Jesus foi marcada por desafios, dúvidas e provações, mas também por momentos de profunda comunhão e revelação espiritual que o prepararam para enfrentar os desafios futuros com coragem e confiança na providência divina. Após a morte de Tiago, seu legado como mártir do reino transcendeu as fronteiras de Jerusalém e alcançou terras distantes. Sua coragem diante da perseguição e sua firmeza na fé inspiraram inúmeros cristãos a permanecerem firmes em suas convicções, mesmo diante das ameaças mais severas. A notícia de sua execução ecoou por todo o Império Romano, despertando tanto admiração quanto temor entre aqueles que testemunhavam o poder transformador do Evangelho na vida dos seguidores de Cristo. A morte de Tiago não foi apenas um fim trágico, mas um novo começo para a disseminação da mensagem de amor e redenção pregada por Jesus. Seu sacrifício se tornou uma semente fértil que germinou em corações sedentos por esperança e verdade, dando origem a uma nova geração de discípulos, dispostos a seguir os passos daquele que entregou sua vida por amor à humanidade. Tiago, filho de Zebedeu, o pescador do mar, se tornou mártir do reino, um dos filhos do trovão, que aprendeu com o Mestre o verdadeiro poder do amor e da coragem. Sua vida não foi marcada apenas pelo martírio, mas também pela dedicação incansável em proclamar a mensagem de salvação. Mesmo diante das adversidades e perseguições, Tiago permaneceu firme em sua fé, inspirando outros a seguirem seu exemplo de fidelidade e devoção a Cristo. Seu testemunho ecoa através dos séculos como um lembrete poderoso de que seguir a Jesus pode exigir sacrifícios, mas também traz consigo a promessa da vida eterna.
A coragem e determinação de Tiago são um legado vivo para todos os que buscam viver uma vida pautada nos valores do Evangelho, lembrando-nos que vale a pena entregar tudo por aquele que nos amou primeiro. Após sua morte, o legado de Tiago continuou a ecoar nos corações daqueles que haviam sido tocados por sua vida e testemunho. Sua coragem diante da perseguição e sua fidelidade até o último suspiro inspiraram uma nova geração de discípulos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades mais cruéis. A memória de Tiago se tornou um farol de esperança para os que enfrentavam a hostilidade do mundo, lembrando-os de que o reino de Deus é construído sobre alicerces inabaláveis de amor e justiça. Seu exemplo de entrega total a Cristo ressoa como um convite urgente a todos os que desejam seguir os passos do Mestre. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o, pois, assim como Tiago, descobriremos que vale a pena entregar tudo por aquele que nos amou primeiro. Segue-me. Vale a pena entregar a vida por aquele que nos deu a sua. Conheça a emocionante história de João, filho de Zebedeu, e como o encontro com Jesus transformou sua vida para sempre. Às margens do mar da Galileia, em um pequeno barco de pesca, estava João, filho de Zebedeu, junto de seu irmão Tiago. Ele lançava as redes, seguindo a profissão da família. Sua vida parecia já traçada a pescar, vender, sustentar o lar, mas o chamado em um dia ensolarado à beira do mar da Galileia, João e Tiago trabalhavam arduamente consertando as redes de pesca. O suor escorria pelo rosto, enquanto o som das ondas batendo no casco do barco ecoava ao redor. De repente, eles avistaram uma figura conhecida se aproximando. Seus olhares se cruzaram, e com uma voz firme e suave ao mesmo tempo, Jesus disse: sigam-me. Naquele instante, algo inexplicável aconteceu nos corações dos irmãos. Sem hesitar, eles largaram suas ferramentas, deixaram para trás o barco, o pai e os empregados, e seguiram aquele que lhes chamou para uma jornada de transformação e propósito. O discípulo do amor João, um jovem de olhos brilhantes e sorriso fácil, carregava consigo uma sede insaciável por conhecimento e verdade. Ao lado de seu irmão Tiago, formava uma dupla inseparável, sempre dispostos a desafiar o status quo. Quando Jesus cruzou o caminho dos dois irmãos, algo inexplicável aconteceu no coração de João. Sua impetuosidade e energia foram transformadas pela presença amorosa e acolhedora do Mestre. Ele descobriu que o verdadeiro poder não estava na força bruta, mas sim na capacidade de amar incondicionalmente. Por isso, João se tornou conhecido como discípulo amado, não apenas por Jesus, mas por todos aqueles que cruzavam seu caminho. Sua jornada ao lado do Mestre foi marcada por momentos de profunda reflexão e aprendizado, onde cada ensinamento era absorvido com humildade e gratidão. Testemunha dos milagres, João era conhecido por sua sensibilidade e percepção aguçada em cada milagre testemunhado. Seus olhos brilhavam com admiração e gratidão. Ele viu a transformação da água em vinho em Caná, onde a alegria tomou conta da festa. Esteve presente quando Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, trazendo paz aos corações atribulados dos discípulos. Sentiu o toque de cura de Jesus nas multidões sedentas por esperança e alívio. João não apenas presenciava os milagres, ele absorvia cada detalhe com reverência, compreendendo que ali estava a manifestação do poder divino, agindo na vida das pessoas. Sua fé se fortalecia a cada prodígio presenciado, tornando-o um verdadeiro testemunho vivo do amor e da misericórdia de Deus. Ao pé da cruz, no momento mais sombrio da história, João se viu diante da cruz, onde seu mestre estava pregado. A dor e o sofrimento eram palpáveis no ar.
Mas João permaneceu firme, sustentando Maria, a mãe de Jesus, em seus braços. Enquanto muitos fugiram e se esconderam com medo, João escolheu enfrentar a brutalidade da crucificação de Jesus. De perto foi ali, aos pés da cruz, que ele testemunhou o sacrifício supremo do amor divino. Em meio às lágrimas e aos gritos de agonia, Jesus olhou para João e Maria e proferiu palavras que ecoariam pela eternidade: mulher, eis aí teu filho, e para João, eis aí tua mãe. Naquele momento de profunda entrega e compaixão, Jesus confiou a João o cuidado de sua própria mãe, estabelecendo um novo vínculo familiar baseado no amor incondicional. Ali, ao pé da cruz manchada de sangue inocente, João compreendeu o verdadeiro significado do sacrifício redentor e da promessa de uma nova vida para toda a humanidade. Ao amanhecer do terceiro dia após a crucificação, João sentiu um misto de dor e esperança ao se dirigir ao sepulcro, onde o corpo de Jesus fora colocado. Seu coração batia forte. Suas mãos tremiam enquanto corria pelas ruas desertas de Jerusalém. Ao chegar ao local sagrado, viu a pedra removida e os guardas perplexos diante do túmulo vazio com passos hesitantes. João adentrou a câmara funerária e viu os lençóis de linho cuidadosamente dobrados no chão. Uma luz tênue iluminava o ambiente, trazendo consigo uma sensação de paz e mistério. Foi nesse instante que a verdade se revelou diante de seus olhos incrédulos. Jesus havia ressuscitado. Uma explosão de alegria e fé invadiu o coração de João, renovando suas esperanças e fortalecendo sua fé na promessa da vida eterna. O apóstolo, após a ascensão de Jesus aos céus, João sentiu o fogo do Espírito Santo queimar em seu coração. Com uma coragem renovada e uma fé inabalável, ele se tornou um pregador destemido da mensagem do Evangelho. Ao lado de Pedro, João percorreu cidades e vilarejos, levando consigo a luz da verdade e o poder da cura. Multidões se reuniam para ouvir suas palavras inspiradoras e testemunhar os milagres que Deus realizava por meio dele. Em tempos de perseguição e adversidade, João permaneceu firme em sua convicção, enfrentando desafios com uma confiança inabalável. Sua voz ressoava com autoridade e amor, ecoando as palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mais tarde, inspirado pelo Espírito Santo, João escreveu o Evangelho que leva seu nome, transmitindo as profundas verdades sobre a natureza divina de Cristo e o poder transformador de sua graça. Suas cartas refletiam a sabedoria adquirida ao longo de anos de caminhada ao lado do Mestre, oferecendo orientação espiritual e encorajamento às comunidades cristãs. Por fim, no livro do Apocalipse, João recebeu visões extraordinárias que revelavam o plano divino para a redenção da humanidade e o triunfo final do reino de Deus sobre as forças do mal. Assim, João se tornou não apenas um discípulo fiel, mas um apóstolo intrépido cuja vida e ensinamentos ecoam através dos séculos como um testemunho do amor incondicional de Deus. Após décadas de dedicação ao ministério e de testemunhar inúmeras maravilhas realizadas por Deus, João viu-se como o último dos apóstolos ainda vivo enquanto seus companheiros de jornada haviam enfrentado o mar proclamar a mensagem do Evangelho. Mesmo exilado na remota ilha de Pátimos, longe das comunidades cristãs que tanto amava, João não se deixou abater em meio à solidão e ao silêncio da natureza selvagem que o cercava. Ele mergulhou em profunda comunhão com Deus. Foi nesse cenário árido e desafiador que João recebeu as visões grandiosas do Apocalipse. Imagens simbólicas e revelações misteriosas foram reveladas a ele, mostrando os eventos futuros que culminariam na vitória final do reino de Deus.
Deus sobre as forças do mal. Mesmo diante das adversidades e incertezas, João permaneceu firme em sua fé, confiante na promessa da vida eterna e na esperança da restauração completa de todas as coisas, segundo o plano divino. Assim, o último dos apóstolos tornou-se um farol de luz em meio às trevas, transmitindo uma mensagem de esperança e redenção para toda a humanidade. João, conhecido por sua personalidade vibrante e seu coração generoso, carregava consigo a essência do amor incondicional que aprendeu com Jesus. Sua jornada como discípulo foi marcada por momentos de profunda conexão com o Mestre, onde cada olhar, cada gesto e cada palavra de Jesus ecoavam em sua alma como um chamado para uma vida de entrega e compaixão. Ao longo dos anos, João se tornou não apenas um seguidor dedicado, mas um verdadeiro reflexo do amor divino que transforma vidas. Sua presença era sinônimo de acolhimento e esperança para aqueles que cruzavam seu caminho, pois ele compreendia que o verdadeiro poder reside na capacidade de amar sem limites. Assim, João se tornou o apóstolo do amor, cuja vida e ensinamentos ecoam através dos séculos, como um testemunho da força transformadora do amor de Deus. Após anos de peregrinação e ensinamentos, João encontrou-se diante de um desafio inesperado que testaria sua fé e sua devoção ao Mestre durante uma viagem missionária às terras distantes da Ásia Menor. João foi capturado pelas autoridades locais por pregar o Evangelho. Encarcerado em uma cela escura e úmida, privado da liberdade que tanto prezava, João enfrentou momentos de solidão e dúvida. No entanto, mesmo nas circunstâncias mais adversas, sua fé permaneceu inabalável. Nas noites silenciosas e nos dias intermináveis, João encontrou consolo na presença constante do Espírito Santo, que lhe fortalecia e renovava suas forças. Em meio à escuridão da prisão, ele continuou a proclamar a mensagem do amor redentor de Cristo aos guardas e prisioneiros que cruzavam seu caminho. Sua voz ressoava com autoridade e esperança, trazendo luz aos corações endurecidos pela injustiça e pela opressão. Meses se passaram até que, em um ato divino de misericórdia, as portas da prisão se abriram diante de João, permitindo-lhe retornar à liberdade e à missão que o aguardava. Assim, mesmo nas trevas mais densas, a luz da fé de João brilhou intensamente, como um farol de esperança para todos aqueles que necessitavam do amor transformador de Deus. João, após décadas de serviço dedicado ao ministério e de testemunhar inúmeras maravilhas realizadas por Deus, sentiu um chamado profundo para compartilhar sua jornada de fé e esperança com as gerações futuras. Assim, ele decidiu registrar suas experiências e ensinamentos em um livro que se tornaria uma fonte de inspiração e orientação para os seguidores de Cristo em todo o mundo. Com uma caneta firme e o coração cheio de gratidão, João mergulhou nas memórias dos momentos vividos ao lado do Mestre amado, Cada palavra escrita era como um eco das verdades eternas que ele havia testemunhado pessoalmente, o poder transformador do amor divino, a esperança inabalável na ressurreição e a promessa da vida eterna. Ao finalizar o manuscrito sagrado, João sentiu uma paz profunda em seu coração, sabendo que sua missão estava cumprida. Seu evangelho seria um farol de luz para aqueles que buscam a verdade, a justiça e a redenção em meio às trevas do mundo. Assim, João deixou um legado eterno de fé, amor e esperança para todas as gerações que viriam depois dele. Se você quer conhecer mais sobre essa incrível história bíblica que inspira gerações até hoje, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Espero que tenham gostado dessa narrativa emocionante sobre João, filho Zebedeu.
Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Conheça a inspiradora história de Barnabé, o filho da consolação, que foi um exemplo de generosidade e encorajamento na igreja primitiva. No início da igreja primitiva, quando os seguidores de Jesus ainda enfrentavam perseguição e desconfiança, surge a figura de um homem cujo coração era cheio de generosidade e encorajamento: Barnabé. Seu nome de nascimento era José, natural da ilha de Chipre, mas os apóstolos lhe deram um apelido que se tornaria sua marca: Barnabé, filho da consolação ou filho do encorajamento. A generosidade de Barnabé foi um dos primeiros a demonstrar que o evangelho não é apenas palavras, mas também atitudes. Em um gesto de profunda generosidade e compaixão, ele decidiu vender um campo que possuía e entregou o valor obtido aos pés dos apóstolos. Essa atitude não apenas supriu as necessidades dos mais necessitados na comunidade cristã, mas também revelou a essência do coração de Barnabé: altruísmo e amor ao próximo, colocando o bem-estar dos outros acima do seu próprio conforto. Sua ação exemplar ecoou através das gerações, inspirando muitos a seguirem seu exemplo de generosidade desinteressada. O homem que acredita: quando Saulo, o antigo perseguidor da igreja, se converteu, muitos cristãos tinham receio de aceitá-lo, devido ao seu passado conturbado. No entanto, Barnabé foi além do senso comum e enxergou o potencial transformador na vida de Saulo. Com sua compaixão e visão além das aparências, Barnabé decidiu se aproximar do recém-convertido. Ele passou longas horas ouvindo as palavras sinceras de arrependimento e testemunho de Saulo, compreendendo a genuinidade da mudança em seu coração. Em um ato de coragem e fé, Barnabé decidiu agir como mediador entre Saulo e os demais discípulos, compartilhando suas convicções sobre a transformação radical que presenciara na vida daquele que um dia fora perseguidor. Sua confiança inabalável não apenas abriu portas para o ministério de Paulo entre os cristãos, mas também demonstrou ao mundo o poder da redenção e do perdão que estão disponíveis a todos aqueles que verdadeiramente se arrependem e buscam uma nova vida em Cristo, uma nova vida em Cristo. A terceira parte do conteúdo aborda a atuação de Barnabé como missionário na cidade de Antioquia. Nesse cenário vibrante e diversificado, a mensagem de Cristo encontrava eco, tanto entre os judeus quanto entre os gentios. A comunidade cristã ali estava em expansão, e os apóstolos reconheceram a importância de enviar um líder experiente e cheio do Espírito Santo para fortalecer e ensinar os novos convertidos. Barnabé foi escolhido para essa missão especial, não apenas por sua profunda fé e conhecimento das Escrituras, mas também por sua habilidade em encorajar e unir as pessoas em torno da mensagem do Evangelho. Sua presença em Antioquia foi marcada por sermões inspiradores, aconselhamento sábio e apoio incondicional aos irmãos na fé. Ele se tornou um exemplo vivo do amor de Cristo em ação, mostrando que a verdadeira missão vai além das fronteiras geográficas ou culturais. Ao lado de Paulo, Barnabé desempenhou um papel fundamental na consolidação da igreja em Antioquia e no início das viagens missionárias que levariam o evangelho a regiões ainda não alcançadas. O companheiro fiel Barnabé era conhecido por sua capacidade de enxergar o potencial e o valor nas pessoas. Mesmo quando outros duvidavam, durante uma das viagens missionárias ao lado de Paulo, um jovem chamado João Marcos decidiu abandonar a equipe devido às dificuldades. Paulo, irritado com a atitude do jovem, recusou-se a levá-lo em futuras jornadas. No entanto, Barnabé teve uma visão diferente. Ele viu em João Marcos não apenas um desistente momentâneo, mas alguém com um coração sincero e sedento por crescimento.
Com sua característica compaixão e paciência, Barnabé decidiu investir no potencial de João Marcos. Ele dedicou tempo para aconselhá-lo, encorajá-lo e fortalecê-lo espiritualmente. Graças à persistência e confiança de Barnabé, João Marcos não apenas se recuperou do desânimo inicial, mas também se tornou um colaborador valioso na obra missionária. Anos mais tarde, Paulo reconheceu publicamente a transformação ocorrida em João Marcos e a importância do papel de Barnabé como mentor e amigo leal. Barnabé deixou um legado de humildade e serviço, que ecoa através dos séculos. Sua vida foi marcada por atos de bondade e encorajamento, sempre colocando as necessidades dos outros acima das suas. Sua generosidade não se limitava apenas a doações materiais, mas se estendia a palavras de ânimo e apoio aos desanimados. Ele era conhecido por sua habilidade em enxergar o potencial nas pessoas, mesmo quando elas mesmas duvidavam de si. Barnabé não buscava os holofotes ou reconhecimento pessoal, mas sim o bem-estar e crescimento espiritual daqueles ao seu redor. Seu exemplo inspirou gerações futuras a seguirem seus passos, lembrando-nos de que o verdadeiro discipulado está enraizado no amor e na dedicação ao próximo. Barnabé, conhecido como o Filho da Consolação, deixou um legado de humildade e serviço, que ecoa através dos séculos. Sua vida foi marcada por atos de bondade e encorajamento, sempre colocando as necessidades dos outros acima das suas. Além de suas ações generosas, Barnabé era reconhecido por sua capacidade única de unir pessoas e fortalecer a comunidade cristã. Sua presença calorosa e seu exemplo inspirador motivavam os irmãos na fé a permanecerem firmes em meio às adversidades. Ele não apenas compartilhava recursos materiais, mas também investia tempo ouvindo e aconselhando aqueles que precisavam de apoio emocional e espiritual. Seu coração compassivo e sua disposição para servir se tornaram um farol de esperança em tempos difíceis. O legado de Barnabé nos desafia a sermos instrumentos de consolo e encorajamento na vida daqueles que nos cercam, lembrando-nos de que o verdadeiro discipulado se manifesta no amor prático e na dedicação constante ao bem-estar do próximo. Parte 7. O Consolador Barnabé era conhecido não apenas por sua generosidade e fé inabalável, mas também por sua habilidade única de consolar os aflitos e desanimados. Em meio às perseguições e desafios enfrentados pela igreja primitiva, ele se destacava como um verdadeiro consolador, sempre pronto a oferecer palavras de ânimo e conforto. Sua presença tranquila e seu coração compassivo eram como bálsamo para aqueles que estavam passando por momentos difíceis. Barnabé compreendia a importância de estar ao lado dos irmãos em suas lutas e aflições, compartilhando não apenas suas posses materiais, mas também seu tempo e atenção. Seu ministério de consolação deixou marcas profundas na comunidade cristã da época, demonstrando que o amor de Cristo se manifesta não apenas em gestos grandiosos, mas também nas pequenas ações do dia a dia. Barnabé, conhecido como o Filho da Consolação, era um homem cuja presença irradiava paz e esperança. Sua capacidade de acalmar corações inquietos e fortalecer os abatidos era notável entre os primeiros cristãos. Em meio às turbulências da igreja primitiva, Barnabé se destacava não apenas por suas ações generosas, mas também por sua habilidade única de ser um verdadeiro pacificador. Ele buscava resolver conflitos com sabedoria e amor, promovendo a união e a harmonia entre os irmãos na fé. Sua postura conciliadora e seu espírito compassivo inspiravam outros a seguirem o caminho da paz e da reconciliação mesmo diante das adversidades e das divergências. Barnabé permanecia firme em seu propósito de edificar a comunidade cristã com base
do amor mútuo e do perdão. Seu legado como consolador e pacificador ressoa até os dias atuais, lembrando-nos da importância de buscar a concórdia e a unidade em meio às diferenças. Parte 9. O mentor e formador Barnabé era reconhecido não apenas por sua generosidade e fé inabalável, mas também por sua habilidade excepcional como mentor e formador de discípulos. Ao longo de suas viagens missionárias ao lado de Paulo, Barnabé dedicou tempo e esforço para investir na vida dos novos convertidos e colaboradores do ministério. Sua abordagem paciente e acolhedora permitia que aqueles que o cercavam se sentissem valorizados e encorajados a crescer em sua jornada de fé. Ele não apenas ensinava com palavras, mas exemplificava com ações os princípios do Evangelho, inspirando outros a seguirem seu exemplo de humildade e serviço. Muitos dos líderes cristãos da época foram influenciados pelo cuidado e orientação de Barnabé, que via no potencial de cada pessoa uma oportunidade de impactar o mundo para Cristo. Seu legado como mentor e formador ressoa até os dias atuais, lembrando-nos da importância de investir na próxima geração com amor, sabedoria e paciência. Barnabé, conhecido como o Filho da Consolação, deixou um legado eterno de amor, compaixão e serviço. Sua vida exemplar nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir ao próximo, sem esperar reconhecimento. Ele foi um farol de esperança em tempos sombrios, um exemplo vivo do amor prático e do encorajamento genuíno. O seu legado perdura até os dias atuais, desafiando-nos a sermos como ele, pessoas dispostas a consolar os aflitos, acreditar nos improváveis e investir no crescimento espiritual dos que nos rodeiam. Que a história de Barnabé nos inspire a sermos agentes de transformação em nosso tempo, levando luz e consolo a um mundo sedento de amor e compaixão. Se você deseja conhecer mais histórias inspiradoras como essa, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Barnabé nos lembra que uma palavra de encorajamento pode mudar destinos e transformar histórias.